Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 29 de agosto de 2019. Joana d'Arc é absolvida 26 anos após sua morte. Em 6 de janeiro de 1412, nasceu uma das mais importantes personagens da história francesa, Joana d'Arc. Joana ajudou a França a vencer a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Antes do fim da guerra, em 1930, os líderes de seu país a entregaram aos ingleses temendo que sua força junto à população pudesse derrubá-los do governo. Os ingleses enviaram Joana à fogueira sob a acusação de bruxaria. Joana nasceu em 6 de janeiro de 1412, numa pequena cidade francesa conhecida como Domremy. O país vivia um momento conturbado social, política e economicamente. Com o rei ausente devido a uma grave doença, a rivalidade entre as casas nobres se acentuou, atrapalhando o governo. Além disso, o país enfrentava a Guerra dos 100 Anos, travada contra a Inglaterra. Quando Joana completou 10 anos, os reis Carlos VI, da França, e Henrique V, da Inglaterra, morreram. Como monarca francês não havia deixado nenhum sucessor que fosse reconhecido pelo país vizinho, sua irmã, que era casada com Henrique V, assumiu a regência do trono, abrindo uma brecha para os ingleses controlarem o país. Nesse contexto surgiu a lenda de Joana d'Arc, uma camponesa insatisfeita com o governo britânico, assim como todos os camponeses. Aos 12 anos, a lendária guerreira, ainda uma camponesa à época, começou a demonstrar sua ligação com o divino, ao afirmar ter ouvido vozes do céu que a diziam para salvar a França e coroar o rei. Em 1429, Joana enviou uma carta ao rei Carlos VII, filho do antecessor, mas não reconhecido pela Inglaterra, pedindo conselhos e o Carlos aceitou ter uma reunião com a camponesa. d'Arc contou ao rei sobre sua visão, mas o rei só acreditou nela ao contar sobre os pedidos que Carlos havia feito a Deus enquanto rezava sozinho na igreja. Após passar por testes de teólogos franceses, Joana recebeu uma espada, um estandarte e um exército, para lutar pela França. Em 1430, Joana d'Arc empreendeu outra campanha militar, mas perdeu e foi levada como prisioneira pelos rivais. Os ingleses sabiam da popularidade da heroína com o rei Carlos VII, entregaram-na em janeiro de 1431, a uma corte da igreja em Rouen, para que fosse julgada. Após um interrogatório de 14 meses, ela foi considerada culpada em 12 itens, entre eles a falsidade de suas visões, o uso de trajes masculinos e o fato de responder diretamente a Deus, e não à Igreja, considerado a mais infame de todas as suas heresias. Ela foi considerada culpada de todas as acusações e, em 30 de maio, Joana d'Arc foi queimada no poste da Praça do Mercado Velho, em Rouen. Depois do fim da Guerra dos 100 Anos, o Papa Calixto III reabriu o processo contra Joana d'Arc e anulou o julgamento que a condenou à morte e a heroína foi absolvida de todas as acusações, em 7 de julho de 1456, 26 anos após sua morte. O Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Coração e Vida, traz o poema denominado Amor e Perdão, onde narra o que aconteceu após a morte de Jesus. Amor e perdão. A Madalena, fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia, resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar.
A desfazer-se em pranto, ela arguía por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor, toda a felicidade que eu sentia desde aqui sepultada, transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém, seria um jardineiro. Um zelador daquele campo santo. Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus, nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Donativos plebeus tens, não existem no amor contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Segundo o espírito Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Xavier, onde Humberto de Campos conversa com o apóstolo Judas no dia 19 de abril de 1935 em Jerusalém. Afirma Judas: ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV.
Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Essa encarnação no século XV foi como Joana d'Arc, que libertou a França do jugo da Inglaterra, presa em uma batalha foi entregue pelos ingleses a Rosa, onde foi sentenciada a morrer na fogueira. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.